Boa sorte. Você é viado, né, velho? Não. Fala galerinha, beleza? Como que vocês estão? Fazendo mais um passeiozinho aqui, voltando, trocando uma ideia com vocês, de boa. Adoro pegar essa autoestradazinha aqui. Eu vou trazer depois uma câmerazinha pra me deixar aqui assim, enquanto eu falo com vocês. Vocês, além de ter essa visão aqui, vocês terão também a visão, né, do trânsito, o que eu tô vendo. Só olhar assim pra mim na conversa é uma coisa muito boa, né? Eu sei que eu sou bonito, mas vocês merecem ver outras coisas também. Existem outras coisas da vida, né? Pô, que é isso? Então, fala galerinha, de bom humor, tô bem feliz, tô bem tranquilo, graças a Deus, né? Mais um dia cansativo. Pra quem não sabe, no vídeo anterior eu tava trocando uma ideia com vocês a respeito do Civic, né? O meu automóvel, né? E eu tô querendo fazer umas personalizações aqui no automóvel, trocar o velocímetrozinho que é azulzinho, né? Eu quero deixar ele vermelho. O conta-giro aqui eu vou deixar ele vermelho. Eu não vou trocar por um do SI, até porque a versão do SI não tem a telinha do automático, então eu teria que fazer um rework todo bonitinho do projeto, aí trocar aqui. O que eu prefiro fazer? Em vez de comprar esse painel de instrumentos e o velocímetro, eu simplesmente vou comprar um velocímetro e os adesivos do meio aqui, porque eu sei trocar, uma coisa simples na verdade, se trocar, de se fazer, né? E eu vou ficar com um carrinho com as coisas vermelhas e futuramente eu mexo nos LEDs, eu vou colocar uns LEDs vermelho para cada coisinha aqui, branco na verdade, assim, para iluminação do painel, até porque assim, você liga o carro, cara, ele tem botão no volante, ele tem botão do ar-condicionado e fica tudo apagado. E eu tô querendo colocar umas coresinhas assim para dar aquele chamegozinho, né, no carro. Vou abaixar aqui um pouco o rádio, né? Pronto, agora eu consigo falar melhor, né, pô? Nossa, não, vou até fechar o vidro. Beleza? Olha lá, coisa boa. O carro mais confortável que eu já andei até o presente momento em minha vida. Já andei alguns carros como Cherokee, né, do 86, Blazer 93, uma Blazer também 90 não, já era 2000, 2001 mais ou menos. Andei num Celta, num Corsa, Palio 2000, Siena 2015, o Siena não, é Gran Siena, né, que eu acho que é o de 2015, já andei também no Siena 2008, no Honda Fit, né, o EX, o New Fit, né, o modelo 2014/15, eu cheguei a andar nesse automóvel também, muito gostoso, confortável, né, e o câmbio CVT, cara, é um câmbio muito confortável de se dirigir, porque você não sente aquela troca toda, né? Não é à toa que assim, ele, além de ser um câmbio extremamente econômico, ele é mais confortável, né, do que outros câmbios. Esse, por exemplo, que o Civic SS tem, que ele é o de 5 marchas, ele não é um CVT que simula as 5 marchas, né, que você consegue fazer essa troca aqui alternada. Não, ele de fato é um câmbio de marcha, né? Então o que acontece? Se você dirige ele no modo manual, utilizando as borboletas, fica muito econômico. É um automóvel, cara, sem igual. Mas até pro desempenho dele, como eu já falei, é um carro que fica econômico, como eu disse no vídeo anterior. Mas se você não utiliza ele assim, você coloca no D, no Drive, que seria o normal para você dirigir nas pistas, coisas assim, acaba que ele não se torna um veículo tão gostoso. Por quê? Porque como muitas das vezes já me deparei, cara, você coloca às vezes a quinta aqui, o carro tá numa reta, ele mantém, sabe? Ali pra você tá uns 70, 80 por hora, ele mantém de quinta. Você coloca no D, ele não troca, ele mantém a quarta marcha, o giro fica alto e ele segura o automóvel, acaba consumindo um pouco mais.
Então eu prefiro dirigir assim, né? Eu poupo mais gasolina, mais motor se necessário, né? Pô, o giro tá alto aqui, eu troco, abaixo. Um carro muito confortável, eu gosto bastante. E aí eu vou filmar, eu vou gravar todas as alterações que eu vou fazer no carro e que eu tenho feito no automóvel. Para fazer depois um antes, um depois, o que tem acontecido. Eu vejo a galerinha fazendo, eu gosto, sabe? A galera, quando vai fazer um painel da alteração do New Civic, esse G8 aqui, o que eles costumam fazer? Pega o do SI, né? E aí o painel do SI, por ele ser todo vermelho, fica muito bacana. Só que existe um problema sério entre você trocar o painel de instrumentos do Civic SI para esse daqui. Que qual é a diferença? Qual é o problema? O Civic SI, ele tem um motor mais potente, a aspiração dele é muito melhor, fazendo com que o carro atinja até tipo, nossa irmão, atinja tipo 8.000 giros, diferentemente do motor iVTEC 1.8, que é o que esse automóvel tem aqui, que atinge 7.000 giros. A aspiração dele é diferente. Então, pô, o carro chega até 9.000 giros se você pegar um do SI, né? É o iVTEC que se chama K20, né? Que ele é um 2.0. Aquele motor é fantástico, caríssimo, e se eu tivesse condição, obviamente, futuramente, quem sabe eu não taco nesse carro aqui. Se um dia eu perder o motor desse carro, eu taco o K20, beleza? É caro, mas eu prefiro comprar e tacar aqui, ir lá no Detran regularizar um motor aqui, fazer tudo bonitinho, o carro ter aquele peso foda, sabe? Você tem um carro, além de automático, um motorzaço fantástico, sabe? E é isso. Cara, será que eu, falando com vocês aqui, eu tô de boa, tanto me distraí que eu nem sei se eu passei num pardal, mas acho que não. Aqui subindo não tem nenhum pardal. Tô com a voz meio falha, tá ficando meio rouco. É isso aí. Ficando meio rouco, tô bem de boa, bem tranquilo, né? Graças a Deus. Fazer uma comemoração depois de amanhã. Hoje, na hora que eu estou gravando esse vídeo, né, terça-feira, dia 19 de agosto. Quinta-feira eu irei postar um outro vídeo, né? E aí, na verdade, eu acredito que eu vou postar esse vídeo amanhã mesmo, sabe? Vou jogar no computador ali, eu já posto o vídeo. E aí vocês vão compartilhando aqui comigo, porque quinta-feira é meu aniversário, né? Dia 21, eu tô querendo curtir um pouquinho, não vou conseguir fazer uma viagem, um passeio, então o vídeo vai ser bem diferente se eu fizer um vídeo, postar algo. Mas a gente vai batendo papo aí, e aí o que vocês forem jogando de pergunta aqui a respeito do carro, o que vocês querem saber do automóvel. Eu sei que tem gente que vai em outros vídeos, né? Da galera que faz uma avaliação. Cara, é super importante, tem gente que pergunta, né, vai nos vídeos, vale a pena ou não vale ter um Civic hoje, desse ano, 2007? Cara, você tem que ver assim o estado do automóvel, mas se você tiver condição de manter esse automóvel, assim, cara, eu consigo pegar esse carro e manter, vale. Não é um automóvel que vai lhe dar dor de cabeça, é um automóvel extremamente bom, cara, confortável, tanto manual quanto automático, eu recomendo, sabe? Oi, miséria, passei fortão aqui no quebra-mola, bora lá. Posicionando vocês de novo, né? Desculpa aí. Acidentes acontecem e ao vivo, olha só. Tudo que eu passei rápido no quebra-mola. Nem foi tão rápido, né? Tava a 16. Aqui, cara, se eu gravar, e eu vou gravar em algum momento na câmerazinha daqui de cima, pra vocês terem essa ideia de como é em relação a quebra-mola, pardal. Vocês vão ver que em Brasília, cara, dá 10 postes, você encontra um quebra-mola. E isso é uma merda, sabe? É uma merda. Tu ficar parando, reduzindo o tempo todo, né? Eu acho
bacana, por exemplo, eu quando estava na minha autoescola, eu acabei pegando o vício de ficar com a mão na marcha. Vício de câmbio, né? Você pega assim na marcha aqui, assim, pra fazer as trocas. Quando eu dirigi o Honda Fit 2007, versão EX, ele vem com um câmbio CVT, é um carro leve, né? Não tão leve, né? Ele é mais pesado do que muitos automóveis. Ele é 1.5, né? Motor VTEC, o mesmo do Civic anterior. A diferença é que ele tem uma cilindrada um pouco diferente, né? Porque o anterior, né? O Civic, né? Que utiliza o mesmo motor, ele é 1.7. Já eles fizeram no Fit, né? 1.5. Então você vê que o mesmo motor tem uma capacidade, né, maior. Vou abrir aqui porque tá um frio desgramado, ou um calor desgramado aqui. Ai, engasguei. Uma saliva pra você pegar dificuldade. Foda. Ai, ai, ai. Vai dar aqui. Pronto. Engasguei, tô soluçando, aí ferrou de vez. E essa é uma parte que eu vou cortar do vídeo, né? Obviamente. Ou não, será? Tô com preguiça de ficar editando vídeo. Pra quem não sabe, eu faço isso aqui por diversão, por entretenimento, beleza? Às vezes me dá uma vontade de gravar um vídeo, eu vou lá e gravo, seja dirigindo, seja de uma aula, seja fazendo algumas coisas aleatórias, jogando. Já postei vídeos assim de jogo. Então, eu faço isso aqui por mero prazer, né? Mero lazer. Porque pra mim é bom me distrair, tranquilo. Eu sinto uma falta muito grande quando a minha esposa não tá aqui no carro, porque eu sempre ando. Como o carro é automático, eu gosto de deixar o braço apoiado aqui, ficar com a mão aqui segurando a mão dela, de mãos dadas, dirigindo. Eu costumo dirigir com uma mão só. Quando eu estou dirigindo uma pista que é mão dupla, né? Aí preciso de um pouco mais de atenção, um carinho a mais, né? Nessa parte da visão. Aí eu acabo soltando a mão dela, porque eu costumo dirigir nesse modo aqui, manual, né? O semi-automático seria, né? Desse carro. Mas assim, eu sinto uma falta muito grande, né? Até de conversar. E quando eu gravo um vídeo assim, com vocês assim, acaba que eu sinto como se eu estivesse com uma companhia. E isso é muito bom pra mim. A companhia me deixa bem mais tranquilo, bem mais de boa, sabe? É isso aí. Bora lá. Essa paradinha aqui, esse semáforo não demora muito não, mas é fogo. Eu me sinto mais confortável. Inclusive, se algum dia um de vocês forem gravar um vídeo, eu falo, cara, é bem diferente, sabe? E eu acostumei a falar em si desse jeito, porque como eu disse há pouco tempo, eu sou professor, né? Não sei se eu disse na verdade, mas eu acho que eu disse. Pronto, deu branco na cabeça, mas eu sou professor, né? Você vê como é que é a sanidade mental de um professor. E aí o que acontece? Muitas das vezes você está falando em uma sala de aula, nem parece que você tem aluno, porque tá todo mundo olhando pro espaço, tá contando ovelha, né, carneirinho, tá viajando. A pessoa pode estar aqui, mas a alma dela tá lá em Nova York, Nova Orleans, Inglaterra, Los Angeles, qualquer outro lugar, menos aqui,
sabe? E aí acaba que a gente acostuma a falar como se fosse para o nada, né? E falar sozinho também, eu já tenho esse costume. Beleza? Deu bom, mano. Olha lá, deu ponto me querendo passar. E eu não falei palavrão, é literalmente um carro ponto. Estamos passando aqui, ó, branquinho. Esse carro aqui, assim, minha esposa teve a experiência de tentar dirigir um EcoSport 2008, né, manual. Era o carro dos sonhos dela, ela acha aquele carro lindo. E ela achou que o carro fosse ser um carro muito bom para se dirigir, para curtir. E depois que ela dirigiu esse automóvel aqui, eu passei, entreguei a chave pra ela, eu falei assim, dirige aí, cara, dirige um pouco aí, curte o automóvel, sente. Você vai ver como é que é bacana dirigir. Porque ela tinha medo de dirigir. E foi o primeiro automóvel automático, de fato, que ela pegou para dirigir. E ela gostou de dirigir e ela se encantou por dirigir, né? Antes ela tinha um receio. O carro era muito duro, o EcoSport. Mesmo com a suspensão dele sendo muito mais alta, né? Ou seja, ele sendo um SUV, ele era um carro mais duro do que o Civic. E incrivelmente a suspensão dela, ela fez a suspensão do carro. E olha o que eu vou dizer pra você, é uma suspensão que de certo modo, eu fiz a parte da frente, mas é uma suspensão desconfortável a do Civic, sabe? Se a pista é um tapete, você nem sente que tá dirigindo, cara, você tá a 180 por hora como se você tivesse a 40, sabe? É um carro fantástico. Agora, se a pista tiver muito tapa-buraco, como tem aqui em Brasília, véi, sério, é assim, muito ruim, muito ruim. Você vai sentir um desconforto. O que acontece? Você pega as autoestradas, você pega uma BR, você imagina que aqui em Brasília as pistas estarão boas, e não estão, elas não são boas. Tem muito tapa-buraco, tem muito problema as pistas daqui, né? São mega desconfortáveis, né? Então acaba que assim, não é prazeroso você dirigir aqui assim, principalmente nas cidades, né? Nas RAs, né, que a gente chama aqui, conhecimento de geografia básica aqui, né? Distrito Federal só tem uma única cidade, conhecida como Brasília. O resto são regiões administrativas, porque Distrito Federal, ao mesmo tempo que é um estado, atua como um estado, ele também atua como município, né? Uma entidade federativa, né? Ele é diferente, né? Diferentemente, por exemplo, do Goiás. Então a gente não tem prefeito, né? Prefeitura nossa não existe. É um esquema diferente, né? Quem mora, por exemplo, em São Paulo, Rio, Minas, Goiás, qualquer outro lugar, na verdade, tem esse período de eleição de prefeitura que não existe isso. Aqui é governador e acabou. Volta pro governador, volta pro presidente, senador e deputado, acabou. Vereador não temos. Não temos vereadores, sabe? Então é um pouco diferente, mas é bem tranquilo. Devo a dizer que quem vive lá em outros estados e vem pra cá não sente diferença nenhuma. No máximo a diferença é positiva, porque muita gente quer vir pra cá pra ganhar na vida mesmo, seja por causa de oportunidades, entre outras coisas. Mas a gente aqui em Brasília não tem muitas oportunidades. O pessoal em Brasília mesmo, cara, já é uma piada, concursado. Por quê? Porque todo mundo quer vir pra cá trabalhar. Então você entra numa loja, numa faculdade, aqui numa instituição que está tendo comércio, é difícil você encontrar uma pessoa da própria região, sabe? Você vai encontrar pessoas que são de regiões bem mais distantes. A pessoa está no plano piloto, mas ela não mora no plano piloto. Ela trabalha no plano piloto, mas ela não mora. Ela mora onde? Lusiânia, Goiás, Formosa de Goiás, ou seja, o outro lado, a outra extremidade do Distrito Federal, sabe? Águas Lindas de Goiás, ou seja, ela nunca mora por aqui. Quando ela mora bem distante, como Planaltina, né? Então é diferente, sabe? É uma diferença.
considerável, por sinal, tá? Não é uma diferença leve, não. Agora, em relação a valores das coisas daqui, gente, tem coisa que é mais caro, mas tem coisa que é mais barato. Tudo depende, né? Não é que nem, por exemplo, você vai em Goiânia, lá no na rua 44, né? Rota 44, você tem um de roupas num preço extremamente atrativo, maravilhoso, bom. Você consegue fazer uma feira lá, cara, atacado. É tipo 5 blusas por 100 reais, blusas e bermudas 100 reais. Não é a peça por 100 reais, são 5 por 100 reais, sabe? Os cada 40, 20 reais. E blusas boas, não essa daqui tipo uma cópia, não. Tecidos bons, cara. Que às vezes você vai numa loja, numa C&A, você encontra 200 reais uma peça, uma calça, você encontra ela muito mais barata, sabe? Você encontra por lá por 60, sabe? Eu digo nesse valor mesmo, 60, 70, calça de 200 reais. Eles explicam pra você, se você no caso vai comprar por atacado ou varejo, né? Pra você mesmo lá. Aí são preços diferentes, né? Mas assim, aqui, o que você vai encontrar em Brasília? Muita opção de comida. Muita opção de comida. Você vai em muitas lojas assim, tem muito pastelaria, muita lojinha de cachorro quente, padaria. Você tem isso em abundância aqui. Agora você fala assim, restaurantes temáticos, você tem muito no plano piloto, né? Agora em outros lugares é um pouco mais incomum de se ter. Não estou dizendo que não tenha, mas é incomum, sabe? Cara, esse Fiat tipo 1.6 IE parece... Não, ele é meio redondinho, parece o Uno, só que redondo. Isso, né? Antiguíssimo esse carro, mas é bom. Antiguíssimo não, né? Respeitosamente. Carro dos anos 90, né? Isso é bom. Chegando em casa, o problema daqui de Brasília é o engarrafamento, sabe? O trânsito de Brasília é muito caótico porque muita gente tem carro, muita gente quer ter carro, adquire o carro e fica nessa situação aqui, ó. Você fica andando por uma pista, às vezes 6 quilômetros, andando no carro, de primeira, segunda, porque você fica trocando a marcha assim, porque tá engarrafado, tá parado. Então você acaba não desenvolvendo muito. Os carros de Brasília são desgastados porque ficam com o motor ligado por muito tempo e não por alta quilometragem. Um carro que às vezes tem aqui 160 mil quilômetros rodados, ele às vezes já rodou mais do que um carro de São Paulo que rodou tipo uns 200, 300 mil quilômetros rodados. Ele ficou muito tempo a mais ligado. Só que as pessoas não veem isso, né? Acha que, pô, carro de Brasília, 150 a 80 mil quilômetros rodados. Por exemplo, esse meu Civic aqui, ele tem 162 mil quilômetros rodados. Eu peguei ele com 147, né? Ou seja, um carro de 2007, eu peguei ele em 2023. Hoje ele é 2025, ele está com 162 mil quilômetros rodados. O carro tem aproximadamente 20 anos, daqui a pouco ele vai fazer 20 anos, daqui a 3 aninhos, né? Ele vai fazer 20 anos. Estamos em 25, 26, 27. Esse porque ele é 26/27, tá? Ele é o primeiro New Civic de Brasília, tá? Esses carros aqui. Então acaba que, cara, tá com a quilometragem baixa. Você pega carro de 2020 aí, que tem uma quilometragem de 400 mil quilômetros e o motor não tá tão desgastado quanto esse. Porque tem gente que acha que desgaste de motor é quilometragem, não é isso. Entendeu? Pô, é foda, é difícil, né? Mas eu gosto muito de automóvel, principalmente desse carro. Eu penso muito em fazer muitos enfeites desse carro aqui, trabalhar muito nele, né? Coloquei as lâmpadas de LED. Depois eu vou dizer cada pedacinho desse carrinho aqui pra vocês. Cada um dos minutinhos eu vou descrever o que eu fiz, o que eu não fiz, como que veio, né? E tudo mais. Então assim, a gente vai tirar um tempinho numa conversa, num diálogo aí, pra dar uma checada em geral,
sabe? Eu vou mostrar pra vocês, vocês vão conhecer o meu carrinho. Vocês vão ver que no vídeo anterior eu disse que a pintura dele tá feia, está feia, mas o bichinho tá, ó, bacaninha, sabe? Hoje em dia. Então, é isso, gente. Eu tô chegando no meu ponto. Eu já vou deixando então um agradecimento por você ter vindo aí, por você ter assistido. Um abraço aí pra você, que Deus te abençoe, te dê proteção hoje e todos os dias, né? Felicidade a vocês aí, que tenham um ótimo passatempo. Pode mandar mensagem pra mim aí no próprio YouTube que eu vou responder, ok? Então a gente mantém o contato aí, vai trocando uma ideia, ó. Um big beijo for you, my little friends. Até a próxima.